Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 20 de agosto de 2021, o Evangelho para a nossa reflexão de hoje é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho, ele nos fala justamente do amar a Deus sobre todas as coisas. E todos nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil. Mas, por onde nós podemos começar, já que é uma tarefa tão difícil? Como nós vamos iniciar esse processo, de amar a Deus? Assim, amados irmãos e irmãs, a gente pode pegar algumas pistas, lá do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, com aquele episódio da mulher adúltera. Depois que todos vão embora, a mulher tem um diálogo com Jesus e Jesus termina o diálogo dizendo assim: vá e não peques mais. Se nós observarmos bem, Jesus disse: vá e se ame mais. Porque se ela não se amar, ela vai voltar para a mesma vida de antes. E se ela se amar mais, certamente, a partir daquele momento, a vida dela vai mudar. Então, nós poderíamos dizer, amados irmãos e irmãs, que só quem se ama de verdade vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. E é claro, quem consegue amar ao próximo, diz o próprio Jesus, amará também a Deus, de verdade. Pois tudo o que fizeste ao menor dos pequeninos, foi a mim que foi feito. Lembrando isso, lá no do Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala do julgamento, do julgamento final. De um lado estão as ovelhas, de um lado estão os cabritos. E os cabritos são justamente aqueles que não fizeram o bem, aos seus próximos, e as ovelhas foram justamente aqueles que foram capazes de amar ao próximo, que fizeram o bem, e Jesus diz: pois tudo aquilo que você fez ao menor dos pequeninos foi a mim que você fez. Ou seja, se a gente conseguir amar ao próximo, a gente consegue também amar a Deus. Assim, a gente pode concluir, meus irmãos e minhas irmãs, que o alicerce do amor a Deus e do amor ao próximo é o amor próprio. Repetindo, o alicerce do amor a Deus e do amor ao próximo é o amor próprio. Pois quem se ama, certamente vai amar também o seu Criador. E principalmente, quem se ama carregará o amor em seu coração. E esse amor já é reflexo do amor de Deus. Olha aí, Se eu amo, eu já estou refletindo a imagem e a semelhança de Deus. Porque o amor que eu carrego, lembre, já é reflexo do próprio amor de Deus. E Jesus diz que aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada, lá em João, capítulo 14. Jesus, vejam, ele vai fazer morada, o amor vai fazer morada em nós. E isso nos leva a compreender, amados irmãos e irmãs, que, no fundo, a falta de amor próprio,
é fruto justamente, né, do nosso pecado. Ou seja, o nosso pecado é fruto da nossa falta de amor próprio. Porque quando a gente não se ama, lembrem, a gente não vai procurar o melhor para a nossa vida, né? Quando a gente não se ama, a gente acaba buscando coisas que não dá certo para nós. E é claro, se eu não consigo me amar, também não vou amar ao meu próximo e nem tampouco vou conseguir amar a Deus, né? E, consequentemente, lembremos, fazer o bem, né, é sinal de amor próprio, assim como também fazer o mal é sinal de falta de amor próprio. Porque, no fundo, a gente sabe, amados irmãos e irmãs, quem faz mal aos outros está fazendo mal a si próprio, né? Quem faz mal ao outro está fazendo mal a si mesmo. Lembrando o próprio Jesus que diz: quem com ferro fere, né? Lembra quando Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote, foi que Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, quem faz o mal, né, também vai sofrer o mesmo mal. Por isso, o próprio Jesus nos convida, amados irmãos e irmãs, a perdoar. A perdoar, ou, como se você preferir, a fazer as pazes com os nossos adversários, diz ele, enquanto a gente está caminhando para o julgamento. Por quê? Porque quando eu perdoo alguém, lembrem, eu estou me limpando da sujeira que fizeram comigo. E quando eu vou pedir perdão a alguém, eu estou me limpando da sujeira que eu fiz com o outro, né? Então, eu tenho que perceber isso, que eu fazer o mal, né, por falta de amor, é também falta de amor próprio, porque quem faz o mal está fazendo mal a si próprio. Então, que nós, amados irmãos e irmãs, possamos ter sempre esse coração não inclinado para o mal, mas inclinado para o bem. E como dizia São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Né? Você deve ter observado que eu troquei o verbo, né? Já São Francisco fala que eu leve. Eu falei que eu seja. Justamente por isso. Porque o amor, ele nos faz ser, né? E nós não vamos receber de Deus aquilo que nós queremos. Nós vamos receber de Deus aquilo que nós somos. Se eu sou amor, eu vou receber amor. Se eu sou aquele que ama, eu vou receber amor. Se eu sou aquele que é misericordioso, eu vou receber misericórdia. Se eu sou aquele que perdoa, eu serei perdoado. E lembrem, o amor, o perdão, já é reflexo, né, da presença de Deus em nós. Então, que nós sejamos sempre essa presença de Deus no mundo. Por quê? Porque Deus já está presente no coração de cada um de nós. Porque assim eu estou amando Ele acima de tudo. Então, amados irmãos, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, compartilhe o nosso vídeo, mande para os seus familiares e siga o nosso canal. Um grande abraço e tenha um bom dia.